Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje à noite com um convidado especial. Meu convidado de hoje é Peter Schiff, apresentador do podcast Peter Schiff Show, conhecido por prever a crise financeira de 2008 antes que ocorresse. Agora, por décadas, Peter tem argumentado que a dívida, os déficits e as políticas monetárias dos Estados Unidos são insustentáveis. Com a dívida dos Estados Unidos superando 39 trilhões de dólares e as tensões globais em alta, muitos questionam se a crise sobre a qual ele vinha alertando chegou. Peter, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receberem. Sim, claro, Alex e eu somos grandes fãs e acompanhamos seu trabalho no Twitter, gostando muito de suas análises. E, sabe, eu quero começar com o assunto mais comentado no momento. E isso, claro, é esse possível acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Sabe, isso ainda permanece em grande parte desconhecido. Trump provavelmente terá que pagar bilhões de dólares aos iranianos para reabrir o estreito, que estava aberto antes da guerra. Quero saber sua opinião. Estamos diante de um choque passageiro ou do começo de uma crise econômica maior nos Estados Unidos? Bem, antes de tudo, sobre a guerra, ainda precisamos ver o que, se é que vamos conseguir algo, realmente vamos alcançar com essa guerra. Eu sei que ainda não vimos os termos desse memorando de entendimento. Acho que é um acordo preliminar, pois não sei se está concluído. Pelo que vejo, o Irã afirma que não pretende criar uma arma nuclear. Não acredito que o Irã tenha dito que iria desenvolver arma nuclear. O que não dizem é que não vão abrir mão totalmente do enriquecimento de urânio, nem deixar de buscar energia nuclear ou similares. Então, eu realmente não sei o que mudou, além do fato de que o Irã mostrou que pode enfrentar os Estados Unidos e sobreviver. Porque se você olhar quais eram nossos supostos objetivos, era mudança de regime, era acabar com esse regime opressor para libertar o povo iraniano. Nada disso aconteceu, quero dizer, é o mesmo regime. Sim, sabe, eles mudaram a liderança porque matamos os caras que estavam no comando, mas agora eles foram substituídos pelos seus subordinados ou por quem era o próximo na linha. Mas são todas as mesmas pessoas. E pelo que sabemos, eles são ainda mais radicais do que os caras que matamos. E eu realmente acho que provavelmente fizemos muitos inimigos porque matamos pessoas que têm, você sabe, irmãos. Sabe, obviamente, provavelmente somos menos queridos agora, não que fôssemos muito queridos antes. Mas provavelmente plantamos sementes de futuros atos terroristas contra os Estados Unidos por isso. Todos nós. E gastamos muito dinheiro nesses meses. Veja os números do déficit. Recebemos os números do déficit de maio, um aumento de cerca de 34% em relação ao ano passado. Tenho certeza de que parte disso se deve à guerra. A despesa com juros, aliás, de um ano para o outro, aumentou 44%, o que é um grande problema. Quero dizer, se você anualizar o que gastamos em maio, dá 1,6 trilhão por ano só em juros. E esse era todo o orçamento federal ainda em 1997. Agora gastamos isso apenas com juros, sendo que parte deles pagamos a nós mesmos. Mas mesmo se você descontar todos os juros que pagamos para o Fed ou para a Previdência Social, ainda assim fica perto de 1,3 trilhão em juros. Mas isso é um alvo móvel porque a cada mês fica maior, já que mais dívidas vencem e precisamos refinanciá-las a taxas mais altas. E só porque temos paz, os gastos não acabaram, porque agora o governo Trump vai querer, você sabe, rearmar. Gastamos muito dinheiro ou usamos muitas bombas e mísseis que não temos mais. Então agora temos que repô-los, temos que comprar novos. Isso vai custar muito dinheiro. E o petróleo, você sabe, os preços do petróleo, as pessoas estão esperando que o petróleo caia de volta para 60 dólares quando a guerra acabar. Bem, a guerra acabou e está a 80 dólares. Supostamente, a guerra acabou. Eu não acho que vamos voltar a cair. Acho que o petróleo voltará a superar 100 dólares por barril. Então, eu acho que as esperanças que as pessoas depositaram no fim da guerra trazer alívio nos postos de gasolina, eu não acho que isso vai acontecer. Acredito que os rendimentos dos títulos seguirão subindo, apesar de muitos acharem que cairiam após o fim da guerra. Eu não acho isso, porque, sabe, é a dívida e a inflação. E muita da inflação ainda está por vir. Nós já criamos muita inflação e ainda vem mais por aí. Sabe, o chamado Big Beautiful Bill era, na verdade, uma receita para a inflação. Era só isso. Foi um grande aumento nos gastos deficitários. E agora temos, sabe, temos Powell e outros, temos Kevin Warsh. Vamos ter a primeira reunião do FOMC dele, acho, e a coletiva de imprensa esta semana. Acredito que haverá grande pressão sobre o Fed para acionar as impressoras de dinheiro, pois é a única forma de financiar esses déficits sem elevar os juros. Trump não quer que as taxas de juros subam, pois isso pode fazer o mercado de ações cair, que ele cita como principal indicador do seu governo.
Isso aumentará a pressão negativa sobre o setor imobiliário se as taxas subirem para combater a inflação, mas isso pode acabar alimentando a própria inflação. Esse é o desastre para o qual estamos caminhando, porque você sabe, não há uma saída fácil para isso. Estamos entre a cruz e a espada quando se trata de inflação, certo? Porque ou a gente combate a inflação e quebra a economia, causando uma crise financeira, ou a gente cria mais inflação e causa outro tipo de crise. É isso. O que isso significa para o consumidor americano médio agora? Quero dizer, quando a gente olha, o dólar já perdeu muito do seu poder de compra nos últimos 6 anos. O New York Times publicou que o dólar perdeu cerca de 30% do seu poder de compra. A gente vê, nos últimos 2 anos, o custo dos produtos está disparando, para os americanos comuns. Quero dizer, está realmente se tornando algo insustentável. Só a qualidade de vida nos Estados Unidos. Quero dizer, você realmente precisa ter muito dinheiro para conseguir manter isso. Para onde vamos em relação ao consumidor médio que só tenta pagar as contas e viver nessa economia instável? Bem, está ficando muito mais caro para a pessoa comum, isso porque o governo está muito maior agora do que era antes e a pessoa comum tem que pagar por isso. Imagine se, ao invés de déficits anuais de 3 trilhões de dólares, o orçamento estivesse equilibrado e o governo arrecadasse essa receita aumentando o imposto sobre a folha de pagamento, aumentando os impostos de renda, talvez criando um imposto nacional sobre vendas ou algo assim, onde o americano médio fosse obrigado a pagar 50% mais de imposto do que tem pago. Obviamente, eles estariam na mesma situação, sem tanto dinheiro sobrando. Mesmo que os preços não tivessem subido, eles não teriam dinheiro para comprar as coisas porque o governo teria tirado esse dinheiro deles. Bem, nós não fizemos isso. Nós não aumentamos os impostos para pagar os gastos do governo. Isso não quer dizer que todo gasto do governo seja gratuito. O americano médio paga por esse governo através de preços mais altos, já que o governo imprime dinheiro e gasta ao invés de arrecadar impostos. Esse é o verdadeiro problema. Não a inflação, mas sim o próprio governo. O problema do custo de vida é um problema do custo do governo. O governo é caro demais e o americano médio está arcando com as consequências disso. Bem, nós já falamos sobre o petróleo, o preço do petróleo. E eu fico curioso se, Peter, você pode ajudar talvez alguns dos nossos telespectadores a entender que muitos desses países têm maquiado o preço do petróleo aqui. Eles recorreram ao seu estoque de reservas ou estoque de emergência para ajudar a estabilizar o mercado. E estamos falando de muitos milhões de barris de petróleo que foram usados para isso. Quero dizer, onde isso acaba impactando no comércio de petróleo, nós vemos os números nos contratos futuros, mas, novamente, o Dated Brent, ou o petróleo que realmente está chegando às costas, passando pelas refinarias, você sabe, já refletindo essa inflação mais alta. O que o futuro reserva para o petróleo, digamos, nos próximos anos em relação aos estoques? Como os países vão reabastecer seus estoques? Bem, é claro, se forem reabastecer os estoques, precisam comprar. Essa é uma das razões pelas quais o preço do petróleo não cairá muito agora que o estreito está aberto e haverá mais produção, pois também aumentará a demanda dos governos que abasteciam o mercado. Eles vendiam e agora precisam comprar. E eu acho que subestimamos o dano que foi causado à cadeia de suprimentos de petróleo por 3 meses, ou seja lá quanto tempo foi, de falta de produção e falta de remessas. Então, eu acho que vai levar um tempo para a abertura do estreito realmente consertar isso. Então, os preços vão ficar muito mais altos por muito mais tempo. E, enquanto isso, claro, se o dólar começar a cair, e uma das coisas que estava sustentando o dólar era a guerra. O dólar se beneficiava desse chamado fuga para a segurança. Não que tenha subido muito, mas não caiu. Antes da guerra, ele estava caindo. E agora que a guerra acabou, o dólar pode retomar sua queda. E na medida em que o dólar realmente cair, isso por si só já faz o preço do petróleo em dólares subir. Então, os preços podem subir muito mais. Se você olhar para a reserva estratégica dos Estados Unidos agora, quero dizer, Biden realmente esgotou ela. Agora está ainda mais baixa. Veja, ao invés de reabastecer, esvaziamos ainda mais. Então, E você sabe, há muita pressão política agora também, porque se a guerra acabar, qual vai ser a desculpa de Trump para a economia estar fraca ou para a inflação ainda ser um problema? Porque ele colocou toda a culpa na guerra. E se não houver guerra, mas os problemas continuarem, qual vai ser a desculpa? Eu só quero acrescentar a isso, você sabe, já que estamos falando de petróleo, algo que realmente me surpreendeu durante esse conflito, e eu sou um entusiasta do ouro. Você sabe, eu possuo ouro físico, prata também.
Quero dizer, vimos a prata ter uma valorização incrível. Eu não sei se isso talvez seja a Jane Street tentando encurralar o mercado da prata e operando com derivativos. Eu espero que o ouro suba muito mais durante conflitos, o que parece ser a razão de ele estar exatamente onde está e para onde você acha que pode ir a partir daqui. Bem, sabe, acho que muita gente analisou como o ouro reagiu a esse conflito e acabou escrevendo o obituário do ouro por causa disso, dizendo, veja, não é mais um porto seguro. Essa narrativa caiu quando o ouro desvalorizou na guerra. Agora, se o ouro não tivesse subido tanto antes da guerra, sabe, o ouro chegou a 5.500 e disparou. Então, estava muito sobrecomprado. Muito disso foi a antecipação de uma guerra, porque era meio óbvio, né? Os tambores estavam rufando para a guerra. O ouro se adiantou à guerra, seguindo a lógica de comprar no boato e vender no fato. Mas eu acho que se você olhar para o preço do ouro agora, está em $4.300, $4.300 a onça, e comparar com onde estava, sabe, um ano atrás, 2 anos atrás, quero dizer, o ouro está muito mais alto. Ter havido uma correção durante a guerra não significa nada. Se começasse outra guerra, o ouro provavelmente subiria, pois isso ainda não está precificado. Se você sabe, então, mas ainda considera o ouro o mesmo porto seguro de sempre, uma proteção contra a inflação. É só que ele teve uma volatilidade extra recentemente, e o mesmo com a prata, quero dizer, ainda mais. A prata disparou até $120 a onça, sabe, saindo de 30, e agora está em 70, um pouco acima de 70, sabe? Um pouco acima de 70 as pessoas, sabe? Está bem longe das máximas. Mas olha onde está. Sabe, ele rompeu uma resistência importante que vinha desde 1980, então temos grandes rompimentos no ouro e na prata, e isso vai continuar. A guerra favorece o ouro, não só pela incerteza, mas também porque é financiada por inflação. É assim que pagamos por guerras sem aumentar impostos. O governo afirma que, em guerra, é preciso sacrificar. Vamos aumentar impostos para financiar a guerra. Na verdade, só imprimiremos mais dinheiro e elevaremos o déficit. Isso favorece o ouro. E sabe, na medida em que precisamos usar nossos recursos em bombas e mísseis, isso significa que temos menos recursos para bens de consumo. Então a gente imprime mais dinheiro, produz menos coisas. Quero dizer, é isso, você vai ter inflação. Você vai ter preços muito mais altos como resultado disso. E as pessoas vão querer se proteger se forem espertas comprando ouro e prata. Senhor Schiff, eu quero continuar nesse assunto do ouro porque uma das coisas que vimos recentemente nos últimos meses é a China realmente acumulando uma grande quantidade de ouro. Eles realmente adicionaram 10 toneladas de ouro só no mês passado. Acho que já são 15 meses consecutivos comprando ouro. A Polônia está adquirindo muito ouro. Qual é o motivo desses bancos centrais buscarem acumular reservas? Existe uma estratégia específica que a China, por exemplo, está adotando agora e como eles estão equilibrando isso? Ou estamos apenas observando isso por causa desse momento de caos geopolítico? Não, na verdade, eles estão desdolarizando. Quero dizer, está bem claro que esses grandes bancos centrais, governos, querem reduzir sua exposição ao dólar americano. Está claro que eles precisam fazer isso. Se não estava claro, nós deixamos claro com as sanções à Rússia que suas reservas em dólar não são realmente suas e que podemos tirá-las de você se não gostarmos do que você está fazendo. Então, esse não é exatamente um lugar seguro para os chineses, russos ou qualquer um, porque você sabe, podemos virar as costas para um amigo num instante. Você sabe, você pode ser um aliado em 1 minuto e um inimigo no seguinte, certo? Então você não quer estar nessa posição. E também é óbvio. E se, de novo, se isso não era óbvio antes de Trump, agora certamente é, que não há chance de o governo dos Estados Unidos agir com responsabilidade fiscal para evitar uma crise da dívida. E até mesmo o ex-conselheiro econômico de Bush, Hank Paulson, admitiu que precisamos de um plano para lidar com a emergência que vai acontecer. Ele chamou isso de um plano de emergência para quando os estrangeiros não quiserem mais nossos títulos. E, sabe, ele não disse que precisamos criar um plano agora para garantir que isso não aconteça, que precisamos evitar essa emergência. Ele admitiu o fato de que isso nunca vai acontecer. E já que não vamos evitar a crise, ele quer um plano de emergência para lidar com ela. Isso porque os credores veem que temos quase 40 trilhões de dólares em dívida nacional, podendo chegar a 50 trilhões em breve. Os juros estão disparando. Hoje, os juros consomem 30% da arrecadação de impostos. Em alguns anos, esse valor pode chegar a 50% e, eventualmente, consumir toda a arrecadação. Mas essa situação é insustentável. Os Estados Unidos não podem pagar essas obrigações de forma honesta.
Então, temos duas opções. Nenhuma delas boa se você possui títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Uma é que nós damos calote, certo? Não pagamos você, o que não é interessante se você tem títulos do Tesouro dos Estados Unidos e vamos dar calote, principalmente se for estrangeiro, pois o governo pode dar calote seletivo. Se você for à China, o governo dos Estados Unidos pode afirmar: não pagaremos o principal nem os juros dos títulos chineses. Eles não têm valor. Então, você está em uma situação ruim. Mas mesmo que a gente não dê calote, não conseguimos pagar de forma legítima. Não devemos aumentar impostos para pagar juros a chineses ou outros. Vamos apenas imprimir dinheiro. E isso significa que o valor do dólar vai desabar, porque vamos ter que criar muitos deles, certo? E os bancos centrais conseguem ver isso. Por isso eles querem sair. Eles querem sair do dólar. Mas quando você sai do dólar, precisa entrar em alguma coisa ou comprar algo com seus dólares. Então, o que você vai comprar? Bem, você olha para as outras moedas que existem. Você pode comprar euros, pode comprar ienes japoneses, pode comprar libras esterlinas. Você sabe, você pode comprar RMB, pode comprar francos suíços, dólares australianos, certo? Essas moedas estão disponíveis. Mas muitas dessas moedas também têm muitos problemas. E então você olha para o ouro e sabe que o ouro não tem nenhum problema. Você sabe, o ouro é impecável. Sabe, muita gente dizia que o mundo nunca vai abandonar o dólar porque não há alternativa. Nós somos a menos pior das opções. Agora, eu não acho que somos a menos pior das opções. Acredito que o franco suíço seja bem menos sujo que o dólar, apesar de não haver um grande mercado de títulos suíços, já que o governo suíço não toma muitos empréstimos. Além disso, é um país pequeno. O dólar de Singapura não é uma moeda fiduciária ruim, só que é pequeno. Em vez de procurar entre moedas ruins, basta olhar para o ouro, que não está nesse grupo. Ouro não é moeda, é dinheiro de verdade. Ele não é emitido por ninguém e ninguém pode impor sanções ao seu ouro. E é isso que todos os bancos centrais estão fazendo. Eles estão comprando ouro e isso vai continuar. E os bancos centrais que vêm comprando ouro vão continuar comprando. Eles ainda têm muito ouro para comprar. E os bancos centrais que não compraram ouro ainda vão começar a comprar. Eles estão atrasados para a festa, mas vão chegar e começar a comprar. E o que também vai acontecer é que investidores privados que ainda não chegaram à festa em grande número vão começar a comprar. As instituições vão começar a comprar ouro, fundos de pensão, companhias de seguros, fundos de hedge, fundos patrimoniais, investidores individuais. Todos eles vão começar a comprar. Não sei que porcentagem do portfólio deles será alocada em ouro, mas atualmente a maioria não tem nada. Então, basta fazer uma alocação de 5 a 10%. E de onde vai sair essa alocação? É mais provável que venha de títulos do que de ações. Isso é importante, pois se o governo dos Estados Unidos tenta vender títulos do Tesouro e alguns investidores privados que os compravam não querem mais. Eles preferem investir seu dinheiro seguro em ouro, não em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso será um grande problema. Sr. Schiff, quero continuar sobre desdolarização, pois gostei muito da sua resposta. A China está comprando ouro para desdolarizar, como vimos até na guerra com o Irã. Com certeza, esses estados do Golfo estão tentando encontrar outras opções por causa do caos. Nós vemos o BRICS obviamente está ganhando força, já é muito maior do que o G7. Se mais desses países e mais dessas tendências continuarem, uma das perguntas que eu recebo muito é de muitos americanos dizendo: como essa tendência de desdolarização vai me afetar como americano e como investidor? Isso é só mais um motivo para comprar mais ouro? Quero dizer, ou como isso vai afetar o americano médio? Bem, isso vai deixar o americano médio mais pobre. Quero dizer, o americano médio deve seu padrão de vida ao dólar e ao seu papel como moeda de reserva. Temos déficits comerciais acima de $1 trilhão anuais, sustentados apenas pelo interesse global no dólar. E assim, podemos trocar os dólares que ganhamos e que o Fed imprime pelos bens que o resto do mundo produz e que nós mesmos não produzimos. Temos muito mais para comprar, com prateleiras totalmente abastecidas nas lojas. Tem muitos produtos lá e nós podemos comprá-los, e os preços são razoáveis. Eles estão mais altos agora, mas quando o dólar desvalorizar, tudo mudará. Não manteremos esses déficits, pois o mundo não vai mais querer nossos dólares. Agora, eles vão querer nossos produtos na medida em que a gente produza coisas boas. Claro, eles vão comprar se forem bons e se eles quiserem, mas não vamos conseguir manter déficits de $1 trilhão por ano. Teremos que exportar mais e importar menos. E o que isso significa? Significa preços bem mais altos. Isso quer dizer que parte do que produzíamos e mantínhamos aqui agora será enviado para fora. E muitos itens que vinham de fora não chegarão mais. Então, a oferta de produtos que os americanos têm para comprar vai
diminuir drasticamente. E o que isso significa? Isso significa preços muito mais altos. Isso significa que se você quiser comprar alguma coisa, vai ter que pagar mais caro. Muitos americanos simplesmente vão ficar de fora do mercado. Eles não vão conseguir pagar esse preço mais alto. Mas as pessoas que têm dinheiro suficiente, se o preço de alguma coisa triplicar, muita gente vai desistir. Não posso mais pagar. Está caro demais. Algumas pessoas ainda vão comprar porque têm dinheiro suficiente e querem aquilo. Mas o americano médio vai ver uma grande queda no seu padrão de vida porque tudo vai custar muito mais caro. Quero dizer, entrando na Target, você vai se sentir como se estivesse na Saks Fifth Avenue ou algo assim. Tudo vai estar caro. Coisas que a gente dá como certas vão custar muito mais caro. As taxas de juros serão bem mais altas, pois não só os produtos baratos vieram do status do dólar, mas também as taxas de juros baixas. Porque quando os estrangeiros vendem todas essas coisas pra gente e aceitam nossos dólares, eles não simplesmente guardam os dólares debaixo do colchão. Eles compram nossos títulos do tesouro. Eles compram nossos títulos lastreados em hipotecas. Eles compram nossos títulos corporativos. E isso significa que temos taxas de juros mais baixas, mas quando os estrangeiros não fazem mais isso, há menos demanda pelos nossos títulos, e isso significa taxas de juros mais altas. Então, não só tudo vai ficar mais caro, mas também vai nos custar muito dinheiro pegar dinheiro emprestado para comprar essas coisas, ou para comprar qualquer coisa, ou para fazer investimentos. O custo do crédito de capital vai aumentar muito nos Estados Unidos. E isso vai ser um grande problema porque também vamos ter um grande aumento no desemprego, já que a maioria dos empregos nos Estados Unidos hoje está ligada ao nosso consumo excessivo, que é um subproduto do valor do dólar. Quem são os maiores empregadores nos Estados Unidos? São o Walmart e a Amazon. Eles vendem coisas, quase tudo é importado, pouca coisa é feita nos Estados Unidos, certo? Depois, nossos outros grandes empregadores são a UPS e a Federal Express, que entregam tudo o que compramos na Amazon. Esses são os 4 maiores empregadores do país e vão demitir muita gente. O que essas pessoas demitidas farão para trabalhar? Eu não sei. Quando, obviamente, vamos ter que começar a produzir mais coisas. Teremos que construir mais fábricas, expandir cadeias de suprimentos e infraestrutura, o que exige muito capital. De onde virá esse investimento? Então nós nos colocamos em um buraco gigantesco porque construímos uma economia que só funciona se os estrangeiros a apoiarem. Eles têm que nos emprestar o dinheiro que pegamos emprestado e produzir os bens que consumimos. E isso é, algo que pouquíssimas pessoas parecem entender. Certamente o presidente não entende isso. Ele acha que o mundo tem nos explorado e se aproveitado de nós, quando na verdade é o contrário. Nós é que estamos explorando eles. Nós é que estamos tirando vantagem deles. Ele não entende a economia nem quem detém o poder. Pensa que temos todas as cartas por sermos grandes consumidores e tomadores de empréstimo, mas na verdade são eles que comandam. Eles são os produtores, eles são os credores. Eles é que estão no comando aqui, não nós. Senhor Schiff, quero falar sobre o maior IPO que acabou de acontecer. Vamos falar sobre a SpaceX porque eu gostaria de ouvir sua opinião sincera sobre isso. Maior IPO da história. Acho que agora é a 6ª maior empresa do mundo. Qual é a verdade sobre o IPO da SpaceX que a maioria das pessoas está deixando passar aqui? Bem, eu não sei. Antes de tudo, SpaceX, eu realmente não tenho certeza agora, se eles já estão lucrando. Eu sei que eles estão ganhando dinheiro com o Starlink e eu mesmo uso isso. Eu, uso no meu barco. É muito caro. Então eles têm alguma receita por aí. E eu sei que eles começaram a alugar a capacidade de computação deles, acho que para OpenAI. E eu não sei por quanto tempo isso vai continuar, mas eles estão gerando bastante receita ali. Ou será que é o Cloud? Um deles, Anthropic, talvez seja a Anthropic. Esqueço qual é. Eles estão recebendo dinheiro ali. Eu não sei, quanto dinheiro já existe nesse setor em exploração espacial e em levar pessoas para o espaço. Parece que ao falar de pessoas tirando férias no espaço, indo para Marte ou para a Lua, não sei quantas realmente vão querer isso. No que diz respeito a férias, tenho certeza de que isso vai ser bem caro. E o que você vai fazer? Você vai ficar, apertado numa nave pequena. E sabe como é? Acho que a maioria das pessoas preferiria ir para o Tahiti. Acho que tem muito exagero nisso. A empresa tem um valor de 2 trilhões de dólares. E podemos dizer, mas veja, existem outras empresas que valem alguns trilhões. Sim, elas também estão supervalorizadas. Você está comparando ações com outras ações dentro de uma bolha e dizendo, olha só, veja isso. Comparado com a Nvidia ou comparado com algumas dessas outras mega empresas de tecnologia que já estão muito supervalorizadas. Ela está abrindo capital nesse ambiente.
A empresa com 2 trilhões de dólares tem receita quase 100 vezes menor. Entendo uma pequena empresa de biotecnologia com pouca receita, mas uma empresa desse porte ser negociada a 100 vezes a receita é algo inédito. Quero dizer, as outras grandes empresas têm lucros. Talvez estejam a 30, 40, 50 vezes o lucro. A SpaceX ainda não tem nenhum lucro. Obviamente, temos o mercado de ações mais caro da história dos Estados Unidos, então, ou estamos prestes a ver a maior explosão de lucros e os investidores estão certos. E vamos ver um aumento sem precedentes nos lucros das empresas, ou vamos ver uma queda sem precedentes nos preços das ações, ou talvez algo já visto antes, mas uma dessas coisas precisa acontecer. Ou os investidores estão certos em atribuir tanta renda futura às empresas dos Estados Unidos, ou estão errados. Nas outras vezes em que as ações estiveram próximas desse valor, mas não tão caras, os investidores erraram. Então, o mais seguro é apostar que isso é outra bolha, sabe? Mas você sabe... I just keep thinking. Cyrus Jansen tem uma última pergunta e gostaria que fizesse uma breve previsão para nós. Mas se a América continuar tendo esses déficits trilionários, lutando em guerras caras, financiando o consumo com dívida, como estarão os Estados Unidos daqui a 10 anos? Bem, há muitas variáveis nisso. E, sabe, acho que o fator imprevisível é a IA e o quanto de produtividade extra podemos obter dela. Isso pode mudar a minha análise. Quero dizer, se a IA não existisse, seria bem óbvio. Estaríamos em um desastre completo. Mas, sabe, existe esse potencial. Eu não sei quão rápido, sabe, podemos criar uma força de trabalho robótica equipada com inteligência artificial para começar a produzir tudo o que agora estamos recebendo dos chineses. Mas, sabe, é possível. Mas, sabe, eu acho que entre agora e daqui a uma década, acho que vamos passar por uma crise. Sabe, eu acho que estamos indo nessa direção agora. Eu acho que, sabe, a dívida está saindo do controle. A inflação é um grande problema e está piorando. E, sabe, eu acho que politicamente, acho que os democratas vão dominar as eleições de meio de mandato. E acho que eles vão reconquistar a Casa Branca. Eu acho que o candidato que vai ganhar não vai ser um centrista, tipo um moderado. Vai ser um socialista bem radical, porque, sabe, tudo está indo para a esquerda. Quero dizer, porque Trump basicamente é um democrata. Quero dizer, não existem mais conservadores. O Partido Republicano agora é o Partido Democrata, e o Partido Democrata é o Partido Socialista, certo? E até tem muitas coisas que o Trump defende que são bem socialistas, mas tudo está indo para a esquerda. Então, os democratas não vão para o centro, eles só vão ficar mais à esquerda. Mas o público vai aceitar isso porque essas são as alternativas. Você pode ter 2 candidatos de esquerda. Você pode muito bem escolher aquele que é ainda mais à esquerda, se ele for o que está prometendo mais. Mas o problema é que se você olhar para as últimas 3 eleições, tudo se resume a culpar os incumbentes pelos problemas, certo? E sempre é melhor concorrer como alguém de fora, como o desafiante, porque você pode culpar os caras que estão no poder por todos os problemas. Você pode criar a falsa esperança de ser quem vai resolver tudo. O cara que está no poder, o partido que está no poder, fica preso tendo que justificar mais 4 anos quando os últimos 4 foram ruins. Eles tentam te convencer de que tudo está ótimo e que você deve reelegê-los, enquanto os desafiantes só reconhecem o que você já acredita sem precisar te convencer. Você está sofrendo, eu sinto a sua dor e vou te ajudar. Os caras que estão no poder têm que dizer, do que você está falando? Está tudo ótimo. Quer dizer, que dor. Você não percebe o quão bem está. Por isso é difícil. Trump venceu Hillary porque era o outsider que prometia melhorar tudo. É por isso que ele perdeu para Biden, porque ele não fez tudo ficar ótimo. E Biden pôde dizer, tá vendo? Eu vou ter sucesso onde Trump falhou. Trump venceu Harris dizendo, está tudo ruim, vou consertar. Era ótimo quando fui presidente, mesmo que não fosse. Mas certamente estava pior depois de 4 anos de Biden. E os eleitores vão ter a mesma escolha em 2028, quando um republicano prometer mais 4 anos e o democrata vai dizer, a gente não quer mais 4 anos disso. Aquilo foi horrível. Trump estragou tudo. Eles vão dizer, a economia era ótima quando Biden era presidente. Não era uma grande economia, mas as pessoas vão pensar que era melhor do que agora. Certo. As coisas continuam piorando. E então, sabe, a gente vai... Quem sabe que tipo de políticas radicais e malucas a gente vai ter com uma presidência de extrema esquerda com a Câmara e o Senado? A gente vai virar tudo. Vai passar de todos os republicanos para todos os democratas. Veja como os republicanos aumentaram a dívida quando controlavam a presidência, a Câmara e o Senado. Você acha que os democratas vão fazer menos do que isso? Não, eles vão fazer mais.
Quero dizer, os republicanos fingem que não gostam de governo grande, mas aí eles aumentam o governo. Os republicanos, na verdade, os democratas adoram governo grande. Então, o que eu quero dizer é, se as pessoas que odeiam o governo já o tornam maior, imagina o quanto maior ele vai ficar com quem ama o governo. Vai ser difícil. Bem, Sr. Schiff, foi um prazer absoluto conversar com você. Eu realmente agradeço pelo seu tempo. Você nos deu muito do seu tempo hoje. E eu só quero dizer muito obrigado. Vamos garantir que todos os links do seu e do meu podcast estejam incluídos. Sim, só seu podcast e conta no X. Só para o pessoal acompanhar nas redes sociais. Com certeza todos deveriam ouvir. Meu podcast já tem mais de 1,5 milhão de seguidores no X e esse número continua crescendo. Já temos mais de 625 mil inscritos no canal do YouTube. As pessoas podem ouvir meu podcast lá. Vou falar nesta semana sobre a reunião do FOMC e sua primeira coletiva de imprensa, que será o foco de todos. Obrigado a todos por acompanharem o episódio desta noite. Esperamos vê-los no próximo episódio também.